Olá, eu sou o Lucas França, da T18, e para o grupo 2 do trabalho de CTC 20, professor Foster, faremos o trabalho de exame a respeito do problema de fluxo e do problema de emparelhamento máximo. Vamos começar com o problema de fluxo. O que é um problema de fluxo? Imagine que tenhamos um sistema de canos e fluxo de água. Uma torneira pode ser representada como um nó em um grafo, e a fonte de água do sistema é representada por outro nó. Os canos são arestas e a divisória entre canos vão ser vários nós do grafo. Por exemplo, suponha que cada cano tenha um determinado diâmetro. O diâmetro de um cano delimita o máximo de água que pode passar por ele. Suponhamos, por exemplo, que neste grafo nós teremos aqui diâmetro 6, 5, 3. A quantidade de água que entra em um nó é igual à quantidade de água que sai. Por exemplo, o máximo de água que sai desse nó é 2. Portanto, o máximo que pode entrar não pode ser 5 inteiros, são apenas 2. Aqui também poderemos ter no máximo 1 de água saindo, portanto, no máximo aqui poderemos ter 1. Esses dois nós juntos podem passar no máximo 3 de água. Portanto, poderíamos assim passar 2 de água por aqui, 1 de água por aqui, e portanto teríamos que ter 3 de água entrando por aqui. Aqui teremos 3 de água entrando e no máximo 7 saindo, então poderemos passar 7. Portanto, nesse trecho daqui de cima, poderíamos passar no máximo 3 de água. O fluxo a partir de um caminho é delimitado pela sua aresta de menor capacidade. No caso, o fluxo por esse caminho aqui é delimitado pela aresta de número 1. E por esse caminho aqui por cima é delimitado pela aresta de número 2. Aqui embaixo, poderemos, nesse caminho aqui, a menor aresta é a de número 2, portanto, poderemos passar 2 de água por aqui, e aqui por baixo, a aresta limitante é a de número 1, portanto, poderemos passar 1 de água por aqui. Então, o nosso fluxo máximo nesta rede de fluxo é 1 mais 2 mais 3, que é igual a 6. Nessa rede de fluxo, temos um fluxo máximo de 6 unidades de água. O problema de fluxo máximo trata exatamente de tomar um grafo direcionado em que o peso das arestas representa a capacidade de um sistema de canos, por exemplo, e retornar o fluxo máximo que é possível de um nó até o outro. Esse grafo direcionado com pesos é chamado grafo de fluxo, ou rede de fluxo. Analisaremos três algoritmos para resolver esse específico problema. O primeiro algoritmo é o algoritmo de Ford-Fulkerson. Qual é a ideia do Ford-Fulkerson para resolver o problema? Suponhamos o seguinte grafo de fluxo. Aqui temos a nossa fonte, chamada de S. Vamos agora analisar os possíveis caminhos para levar fluxo de um para o outro. A primeira ideia de Ford-Fulkerson é quando a gente acha um caminho onde o fluxo é positivo, nós poderemos decrementar esse fluxo das arestas e adicionar arestas reversas para compensar. Por exemplo, podemos fazer um caminho de STT com S14T. Esse caminho S14T, a menor aresta é de número 1, portanto poderíamos passar 1 de fluxo por essas arestas. Assim sendo, o que nós fazemos? Nós vamos decrementar em 1 o peso de todas as arestas, e um passo muito importante é nós adicionarmos arestas contrárias com o mesmo valor que o fluxo. Então aqui adicionamos uma aresta de número 1, aqui outra aresta de número 1, e aqui outra aresta de número 1. Vamos agora analisar outro possível caminho. Podemos analisar agora este caminho aqui. S6, 2, 4, 1, passamos por essa número 1, T. Fazendo isso, a menor aresta desse caminho, de novo, é de número 1. Portanto, nós decrementamos aqui e adicionamos a aresta de número 1 de volta. O que isso significa? A princípio, nós enviamos um fluxo de 1 nesse caminho aqui, S14T, e depois enviamos um fluxo caminho S241T. O que realmente está acontecendo? Perceba que essa aresta de número 1 de ida ela é igual à aresta original que nós tínhamos no grafo original, e a aresta de volta é 0. O que na verdade nós fizemos foi, em um caminho nós enviamos um fluxo de 1 para 4, no outro nós anulamos um fluxo de 4 para 1, através de um fluxo de 4 para 1. Então, o que o nosso grafo realmente está fazendo, está enviando fluxo de S de 1 direto para T, S2, 4, T. E essa aresta aqui, de 1 para 4, não está sendo usada no nosso grafo de fluxo. A resposta para esse grafo específico seria enviar fluxo diretamente 5,
4 e 6, com um fluxo de 4 para cá. Poderíamos também enviar um fluxo de tamanho 5 por esse caminho. E também um fluxo também de tamanho 4 através desse caminho aqui. Então, basicamente, a ideia de Ford Fulkerson é executar buscas em grafo de forma a, sempre que você achar um caminho da fonte para a torneira, enviar esse fluxo através das arestas, descontar nas arestas e adicionar essas reversas referentes ao fluxo. Qual seria a complexidade desse algoritmo? Eu suponho que tenhamos o seguinte grafo. Na nossa busca por um caminho, o nosso algoritmo poderia executar a seguinte iteração. Envia para cá, para cá, para cá, neste caminho. S1, 2T. Nesse caminho, a aresta 1 é a aresta de menor capacidade. Portanto, o que o algoritmo faria seria decrementar essa aresta para 0, essa aresta para 199 e essa aresta também para 199. E adiciona as arestas reversas. No próximo passo do algoritmo, ele poderia achar esse caminho S21T, também de capacidade máxima 1. Aqui ele decrementaria 199, 199, adicionaria as arestas reversas e aqui trocaria o sentido da aresta mais uma vez. De novo, o nosso algoritmo poderia achar S12T e aqui trocaria mais uma vez as capacidades das arestas, que viraria 2, aqui 198 e 198. Mais uma vez, executando a busca, podemos achar S21T, aqui ficaria aresta 2, aresta 2, trocaria mais uma vez as arestas, e aqui ficaria 198 e 198. Perceba que esse algoritmo vai decrementar de 1 em 1 a aresta de comprimento 200, cada uma das de comprimento 200. Então, seriam necessárias 400 iterações em um gráfico com 4 elementos. Então, qual seria a complexidade do algoritmo de Ford Fulkerson? A complexidade seria, então, no pior caso, você teria que fazer uma iteração para cada unidade de fluxo da sua resposta, e em cada iteração você executa uma busca sobre todo o grafo. Portanto, a complexidade do algoritmo seria O de F vezes E, onde F é a sua resposta, fluxo máximo, e E está o número de arestas, que é a complexidade do pior caso de uma busca no grafo. Esse algoritmo ele é ineficiente para casos em que o grafo teria arestas de capacidade muito grande, exatamente por ser um algoritmo output sensitive, em que a complexidade depende da resposta. Vamos agora analisar outro algoritmo. O segundo algoritmo a ser analisado é o algoritmo de Edmonds-Karp. A ideia do algoritmo de Edmonds-Karp é parecida com a de Ford Fulkerson, porém ele possui a seguinte otimização. Suponhamos agora, novamente o grafo. O algoritmo de Ford Fulkerson procura caminhos de S até T sem nenhum critério. O algoritmo de Edmonds-Karp vai procurar caminhos pelo critério da distância em termos de número de arestas, ou seja, ele vai procurar mandar fluxo pelo menor caminho possível. O que isso vai fazer na realidade? Isso vai fazer com que o algoritmo primeiro tenda a mandar fluxo através de todos os caminhos que tenham comprimento 1, depois por todos os comprimento 2, comprimento 3 e assim por diante. No caso desse grafo aqui, ele procuraria caminhos de comprimento 1 para enviar, o que não existem. O menor caminho tem comprimento 2. Então ele procuraria caminhos de comprimento 2. O que ele faria? Ele enviaria fluxo de S de 1 para T, e procurando novamente caminhos de comprimento 2, ele mandaria mais 200 para cá, 200 para cá. Em apenas 2 iterações, nós enviamos todos os 400 de fluxos que são possíveis nesse grafo. Quando ele procurasse caminhos de comprimento 3, ele já não iria achar, pois não existem mais arestas com capacidade maior do que 0 saindo da fonte. Como ficaria a implementação disso? Basicamente, enquanto que Ford Fulkerson você executa várias buscas sem critério, aqui você basicamente executaria buscas em largura, e quando você achasse um caminho para a fonte, você incrementaria o fluxo. Como primeiro ele vai exaurir todos os caminhos de um comprimento K, esse K vai variar de 0 até o número de nós. Então ele vai realizar V operações. O número de caminhos possíveis em um grafo que tem comprimento exatamente K é da ordem do número de arestas. Então ele vai realizar também E. E cada iteração do algoritmo ele vai realizar uma busca, que também tem tamanho E. Portanto, a complexidade de Edmonds-Karp é V ao quadrado. O que de certa forma, dependendo do grafo, melhor do que Ford Fulkerson, pois o algoritmo agora não é output sensitive. O algoritmo agora ele depende apenas do número de arestas e de vértices, no pior caso. Um outro algoritmo para a gente resolver o problema de fluxo é o algoritmo de Dinic. A ideia é parecida com a do Edmonds-Karp, porém com uma otimização.
Em Edmond-Carpes, você vai primeiro exaurir todos os caminhos de comprimento 1, depois todos os caminhos de comprimento 2 e assim por diante. Porém, em cada iteração de Edmonds-Carpe, você executa várias buscas até que você exaure todos os caminhos de determinado comprimento. Dinic, por outro lado, vai exaurir de uma vez, em apenas uma quantidade pequena de buscas, o máximo possível de caminhos de determinado comprimento. Vamos tomar, por exemplo, o grafo. Assim como o Edmonds-Carpe, ele vai tentar exaurir todos os caminhos de tamanho 1 e assim por diante. Não existe nenhum caminho de tamanho 1 neste grafo. Logo, ele vai passar para o tamanho 2. Tamanho 2, existe apenas um caminho, S1T. A capacidade desse caminho é 2, determinada por essa aresta. Então, nós vamos adicionar a aresta de tamanho 2 para cá, e decrementar essas arestas para 0 e esta para 4. Agora, o algoritmo vai procurar por caminhos de tamanho 3 de S para T. Existem 4 caminhos para fazer isso. S2, 4T, S1, 4T, S1, 5T, S3, 5T. No caso, ele vai conseguir exaurir todos esses caminhos através de apenas uma iteração de busca, começando da seguinte maneira. Primeiro ele vai executar S2, mandando fluxo de 6. Vai para 2 para 4, o mínimo de 5 e 6 é 5, então aqui teremos um fluxo de 5 entrando em 4. E 4 para 7, o mínimo de 5 e 7 é 5. Portanto, por esse caminho, achamos um fluxo de 5. Então, adicionamos 5 para cá, 5 para cá, 5 para cá. E decrementamos essa aresta para 1, essa aresta para 0 e essa aresta para 2. No próximo passo do algoritmo, analisaremos o caminho S, fluxo de 4 para 1, fluxo de 1 para 4, fluxo de 1 para T. Neste caminho, a aresta limitadora é de 1. Portanto, aumentaremos este para 6, decrementaremos este para 1, este vira 0 e adicionamos uma aresta de comprimento 1 para cá. Então, aqui, nós já dos 4 de fluxos que temos disponíveis, já utilizamos 1 para esse caminho. Vamos continuar fazendo a busca a partir do 1, porém sabendo que temos apenas 3 disponível. 1 para 5, teremos um fluxo máximo 4, o mínimo de 4 e 3 é 3, e de 5 para 10, o mínimo de 3 e 10 é 3. Portanto, enviaremos um fluxo de 3 nesse sentido. Aqui decrementa para 1 e aqui decrementa para 7. Enviamos o fluxo de 3 por esse caminho e 1 por esse caminho, e isso exaure essa aresta de comprimento 4 aqui. Decrementamos ela para 0, incrementamos esse para 6. O terceiro e último caminho de comprimento 3 que podemos achar nesse grafo é S3, 5, 7. A aresta mínima desse caminho é 5. Agora vamos procurar caminhos de tamanho 4. No caso aqui, a única saída que teremos de S seria S2, e 2 não temos mais nenhuma saída. Portanto, nós já percebemos agora que não temos nenhuma saída para o nosso problema. Portanto, o fluxo máximo desse problema, considerando que aqui nós temos uma aresta de número 5, uma de número 6 e uma de número 6, agora 6 mais 6 mais 5, 12 mais 5, 17, sobrou apenas uma, 16. Portanto, o fluxo máximo desse gráfico é de 16, segundo o algoritmo de Dinic. Sobre a complexidade do algoritmo de Dinic, podemos dizer que, primeiro ele vai executar para cada possibilidade de distância entre a fonte e a torneira, ele vai executar uma vez o algoritmo. Então, teremos V. Em cada iteração do algoritmo, ele vai executar uma busca sobre todo o grafo, que a complexidade é. E para cada distância, dado que ele vai exaurir o máximo possível de rotas na distância, ele vai executar no máximo V iterações. Portanto, a complexidade de Dinic é de O, V quadrado E. O que é melhor no caso geral de Edmonds-Carpe, pois E é maior do que V. No grafo médio, em que E é da mesma ordem de grandeza que V, tanto o Edmonds-Carpe quanto o Dinic vão ter complexidade de aproximadamente O de V a terceira. Porém, se o grafo for muito denso, se E for da ordem de V quadrado, Edmonds-Carpe vai ter complexidade O de V a quinta, enquanto que Dinic terá a complexidade de V a quarta, o que mostra que Dinic realmente é melhor para grafos densos, enquanto que para grafos normais possui a mesma complexidade que o algoritmo de Edmonds-Carpe. Este gráfico representa a complexidade de Edmonds-Carpe, Ford-Fulkerson e Dinic colocadas em um gráfico. Percebe que Edmonds-Carpe é mais lento, pois nos grafos usados como exemplos a partir de um gerador de grafos aleatórios, o fluxo máximo é pequeno, portanto o algoritmo de Ford-Fulkerson acabou se tornando mais rápido que Edmonds-Carpe. Porém, Dinic superou todos os algoritmos, sendo mais rápido em complexidade.
Problemas de fluxo possuem várias aplicações no dia a dia. Um exemplo delas é a análise de trânsito de uma cidade. Suponhamos que as arestas de um grafo de fluxo representam as ruas de uma cidade e a capacidade delas representa o número de mãos que essas ruas têm. O que isso significa? Aqui nós temos uma rua de 3 mãos e nesse ponto aqui, essa rua comprime para apenas uma mão. O que isso significa? Se nós temos 3 carros viajando a 60 km por hora aqui, para que eles possam continuar com o mesmo fluxo de carros nessas duas arestas, eles teriam que viajar a 180 km por hora, o que não é permitido por causa das leis de trânsito. Assim, o que vai acontecer é que, na verdade, um carro vai viajar a 60 por hora aqui, e aqui os 3 carros vão congestionar. Então, o que acontece é, se você mandar um fluxo de 3 por essa aresta, por causa da capacidade de apenas uma dessa aresta, vai haver congestionamento nessa aresta número 3. A prefeitura pode usar o problema de fluxo para fazer um estudo sobre como projetar sua cidade de forma a evitar congestionamentos. No caso aqui desse grafo, é fácil ver que a solução para esse problema seria construir uma rua de capacidade 2 para cá. Você pode facilmente modelar a sua cidade inteira, você pode calcular o fluxo máximo de carros possível e saber aonde você deve adicionar arestas para melhorar o fluxo. Vamos agora falar sobre um diferente problema. Vamos falar agora sobre o problema do emparelhamento. Como funciona o problema do emparelhamento? Suponhamos que em um acidente horrível de ônibus, tenhamos várias pessoas machucadas que precisam de transfusões de sangue. Por exemplo, essa pessoa aqui tem sangue O, essa aqui tem sangue A, essa aqui tem sangue B, essa aqui tem sangue AB. E do outro lado nós temos várias bolsas de sangue. Essa aqui tem sangue O, essa aqui tem sangue A, essa aqui tem sangue B, essa aqui tem sangue AB, essa aqui tem sangue A, essa aqui tem sangue AB. Quais seriam as compatibilidades deste grafo? A pessoa de sangue O só pode receber sangue da bolsa de sangue O. A pessoa com sangue A só pode receber da bolsa de sangue A. Então ela será compatível com essas duas bolsas. A de sangue B somente com a de sangue B. E a de sangue AB será compatível com todas as sangues de A, B ou AB. Esse grafo é chamado de grafo bipartido. Ele é um grafo em que nós podemos dividir nosso conjunto de arestas em 2 conjuntos, tal que dentro de um conjunto nós não temos nenhuma aresta ligando 2 elementos. Uma pessoa não vai transferir sangue de uma para outra e nós não transferiremos sangue de uma bolsa de sangue para outra bolsa de sangue. Então, qual seria o problema do emparelhamento? Suponhamos que a pessoa A resolva receber sangue da pessoa O. Portanto, marcaremos essa aresta como uma transfusão. Essa bolsa de sangue O, portanto, já foi usada e, portanto, ela não vai poder ser usada pela pessoa que tem sangue O. Portanto, a pessoa de sangue O não conseguiu seu atendimento. Porém, se a pessoa de sangue A escolher a bolsa de sangue A, ela vai deixar disponível a bolsa de sangue O para a pessoa de sangue O. Da mesma forma, poderemos fazer AB tomar sangue de AB e B tomar sangue de B. Nesta configuração, nós temos que todas as 4 pessoas conseguiram ser atendidas. Ao passo que se a pessoa A tomasse da bolsa de sangue de O, a pessoa O não seria atendida. Portanto, esse é chamado problema do emparelhamento máximo. Em grafo bipartido, nós queremos emparelhar os nós de uma camada com de outra camada de forma a fazer o máximo número de pares possíveis. Qual é o algoritmo para resolver esse problema? O primeiro algoritmo que analisaremos será o algoritmo húngaro. O algoritmo húngaro ele se baseia nos chamados caminhos de aumento. Suponhamos o seguinte grafo. A pessoa B é compatível com as 2 pessoas da camada seguinte, ao passo que a pessoa B é compatível com uma. A primeira coisa que faremos no algoritmo será iterar sobre todas as pessoas e tentar fazer matchings aleatórios com eles. Por exemplo, na pessoa AB, nós podemos fazer um match de AB com B. Assim, nós satisfazemos a pessoa AB. Agora, nós vamos para a pessoa B. Nós não temos nenhum outro caminho, nenhuma outra bolsa do outro lado que seja compatível que não esteja sendo usada. Vamos procurar uma bolsa que está sendo usada, vamos voltar e vamos tentar encaixar com outra pessoa. Por exemplo, aqui, vamos voltar para B, só que B está sendo usada por AB. Então, o que vamos fazer? Vamos voltar para B e tentar encaixar com outra pessoa. Podemos encaixar B com A. Portanto, nesse caminho que nós achamos, B, AB e A, nós fizemos um caminho que intercala entre arestas que não estão sendo usadas, que temos uma não usada, usada, não usada. E nós podemos inverter todas as arestas para fazer um pareamento tanto da pessoa B quanto da bolsa A. Então aqui nós teremos, trocamos essa aresta, trocamos esta e trocamos esta. E a ideia é exatamente fazer essas iterações. Por exemplo, em um grafo maior, como ficaria isso? Tomemos esse seguinte grafo. Vamos começar tentando encaixar esse nó. Procuramos a princípio um nó do outro lado que não está emparelhado com ninguém. Podemos achar esse. Vamos agora para esse nó. Esse nó não possui nenhum compatível do outro lado que não está encaixado. Portanto, vamos procurar um que está encaixado e vamos procurar outro caminho. No caso, poderemos vir para cá.
voltamos por esse par encaixado, e para isso nós achamos esse caminho aqui. Nesse caminho que fizemos, podemos inverter todas as arestas, de forma a modificar o paramento para essa configuração. Agora o primeiro está encaixado com o segundo e o segundo com o primeiro. Vamos agora, neste grafo, procurar outro. Esse aqui, em relação a esse, já está encaixado. Portanto, uma opção, a gente poderia continuar por esse caminho até achar alguém que não esteja encaixado e inverter todas as arestas desse caminho. Porém, o máximo caminho que podemos fazer assim seria esse. Esse caminho não acaba em um nó livre, portanto, não existe caminho saindo por aqui. Por outro lado, podemos simplesmente encaixar esse com esse. Para esse aqui, o passo será semelhante ao primeiro. Podemos achar este caminho de aumento e inverter todas as arestas nesse caminho. Agora conseguimos fazer todos os encaixes. A ideia do algoritmo húngaro é essencialmente ficar procurando por caminhos de aumento, ou seja, caminhos que começam em um nó que não está encaixado, vão para um nó que está encaixado e acabam em um nó que não está encaixado. E nesse caminho, as arestas são intercaladas entre encaixadas e não encaixadas. A partir de algumas trocas, podemos encaixar todo mundo, invertendo todas as arestas do caminho. Esse é o chamado algoritmo húngaro para resolver o problema. Qual a complexidade desse algoritmo? Nós tentaremos fazer um encaixe para todos os nós de um lado, portanto, faremos V iterações, e para cada nó, teremos que fazer uma busca em todo o grafo por caminhos de aumento. Isso pode ser executado com um único DFS, portanto, em um DFS a complexidade é E. A complexidade do algoritmo húngaro é O de V vezes E. Existe uma otimização do algoritmo húngaro, que é o algoritmo de Hopcroft-Karp. Ele consiste da mesma ideia do algoritmo húngaro, porém, ele executa um algoritmo diferente para achar os caminhos de aumento. Suponhamos o seguinte grafo. 1 está ligado com A e com C, 2 está ligado com B, com C e com D, 3 está ligado com A e com B, e 4 está ligado com B. O que o algoritmo de Hopcroft-Karp faz é realizar uma busca em largura, BFS, iniciando por todos os nós que não estão ligados na primeira camada. No caso da primeira iteração do algoritmo, ele vai colocar na fila do BFS todos os nós 1, 2, 3 e 4. A seguir, o algoritmo irá realizar a busca, colocando na segunda camada todos os nós alcançáveis pelo nó da primeira camada. A seguir, ele, a partir dos nós de baixo, irá procurar caminhos de subida que liguem a eles. No caso, o A vai se ligar ao 1 e o B vai se ligar ao 2. O C só pode se ligar ao 2, porém ele já está ligado, portanto eu não vou ligar o C agora. Mesma coisa com o D, ele pode se ligar ao 2, mas eu não vou ligar ele agora. Então, o que isso representa no nosso grafo? Significa que eu parei os nós 1 com A e 2 com B. Vamos agora executar o próximo passo no algoritmo. Mais uma vez, você coloca todos os nós da primeira camada que não estão ligados a ninguém, ou seja, 3 e 4, na primeira camada da nossa busca. A seguida, você coloca na camada de baixo todos os nós ao quais eles se ligam. No caso 3, se liga a A e a B. Então, coloca aqui A, B. E 4 se liga em B. A e B estão ligados por um par a 1 e para 2. E 1 e 2, por sua vez, estão ligados. 1 está ligado a C, 2 também está ligado a C e também está ligado a D. A seguir, nós vamos procurar, a partir dos vértices de baixo, vamos procurar caminhos de subida que cheguem até os nós livres. No caso de C, podemos subir C, 1, A, 3. Achamos esse caminho válido, portanto invertemos todas as arestas nele. Da mesma forma, em D, achamos o caminho D, 2, B, 4. Portanto, também podemos inverter todas as arestas nele. No nosso grafo, isso ficaria da seguinte forma. Nós temos A ligado com A ligado com 3, 1 ligado com C, B ligado com 4 e 2 ligado com D. E esse é o nosso pareamento máximo para esse grafo, achado pelo algoritmo de Hopcroft-Karp. Qual seria a complexidade desse algoritmo? Ele vai executar várias vezes BFS, de forma em cada BFS, fazer o máximo número de matches a partir da busca montada por camadas. Cada BFS possui complexidade de E. Porém, é possível demonstrar que o pareamento máximo será alcançado depois de raiz de V iterações. Portanto, a complexidade de Hopcroft-Karp é O de E raiz de V, que é razoavelmente mais rápido do que a complexidade O de E vezes V do algoritmo húngaro. A última coisa que eu vou comentar vai ser sobre a relação entre o problema de emparelhamento e o problema de fluxo. É possível resolver um problema de emparelhamento modelando ele a partir de um problema de fluxo. Suponhamos mais uma vez o seguinte grafo. Como podemos usar um algoritmo de fluxo para achar o emparelhamento máximo desse grafo? A resposta é simples. Nós adicionamos um nó aqui, que vai ser a nossa fonte, e um nó aqui, que vai ser a nossa torneira. E adicionamos arestas ligando todos os nós da segunda camada com capacidade 1 para a torneira, e todos os nós ligando a fonte à primeira camada também com capacidade 1. Todos os nós internos do grafo bipartido, podemos também direcionar eles e adicionar capacidade de 1 em todos.
Desta forma, o fluxo máximo desse grafo será igual ao emparelhamento máximo do grafo bipartido. Por quê? Cada nó só pode ser emparelhado apenas um nó do outro lado. Isso será restringido, pois o fluxo de entrada em cada nó é de apenas 1. Portanto, o fluxo máximo que passa por um nó é de 1. Isso implica que cada nó da primeira camada só pode se ligar a um nó, enviar fluxo para um nó. Na segunda camada, de forma análoga, ele só pode enviar um de fluxo para a torneira. Portanto, ele só pode receber um de fluxo de um nó da primeira camada. Por causa disso, o fluxo máximo possível por esse grafo será igual ao emparelhamento máximo. Neste gráfico, podemos ver a comparação de todos os algoritmos usados para resolver o problema de emparelhamento: Húngaro, Hopcroft-Karp, Edmonds-Karp, Ford-Fuchs e Dinic, modelando o grafo como uma rede de fluxo. Podemos perceber que Edmonds-Karp possui a pior complexidade, enquanto que Dinic é razoavelmente bom, e os algoritmos propriamente usados para emparelhamento, que são Húngaro e Hopcroft-Karp, são os mais rápidos disparadamente. Problemas de fluxo e de emparelhamento possuem várias vertentes e também várias aplicações. Uma vertente do problema de fluxo é o problema de fluxo em que cada vértice possui uma capacidade além de cada aresta. Por exemplo, suponhamos o seguinte grafo. Nós temos o nosso grafo de fluxo representado desta maneira, porém, o que nós queremos aqui também é que cada nó tenha uma capacidade limite, além de cada aresta. Por exemplo, aqui o fluxo máximo de entrada é 3 e o fluxo máximo de saída é 3 também. Porém, eu poderia restringir que o fluxo máximo por aqui é 2, por esse nó. Da mesma forma, o fluxo máximo por esse aqui é 1 e o fluxo máximo por esse também é 1. Como eu poderia modelar meu problema para atender esse caso? Então, se nós quisermos colocar restrição de capacidade nos nós, basta duplicar os nós e adicionar em cada nó uma aresta referente à capacidade do nó. No caso aqui, o fluxo máximo, pois nós teremos um fluxo máximo de 1 por esse caminho, e um fluxo máximo também de 1 por esse caminho. Então, o fluxo máximo desse grafo é 2, dado que os nós possuem essa restrição de capacidade. Outro problema muito comum no problema de fluxo é o problema do corte mínimo. O que é o problema do corte mínimo? Suponhamos mais uma vez o nosso grafo S, 5, 6, 6, 2, 1, 3, 5, 1, 2, 7, 6, 10 e 7. O problema do corte mínimo é o seguinte: nós temos essa rede de fluxo que possui um fluxo maior do que zero de S para T. Eu quero eliminar arestas de forma a eliminar completamente o fluxo. Só que, para eliminar uma aresta, eu tenho um gasto que é referente à capacidade da aresta. Por exemplo, se eu quero eliminar essa aresta de número 6, eu tenho que gastar 6. Para eliminar uma aresta de capacidade de 1, eu tenho que gastar 1. A grande pergunta é: qual o mínimo de gasto que eu tenho para desconectar completamente o grafo? A resposta é simples. Existe um teorema que fala que o corte mínimo é igual ao fluxo máximo. Nós sabemos do exemplo de Edmonds-Karp que o fluxo máximo se dá por 5, 6, 10, 5, 5, 5 e 6, 2, 6, 2 e 6, 7, 10. Portanto, o fluxo máximo aqui, nós já calculamos que é igual a 16. O que representa esse 16? Representa que, para que a gente faça o corte mínimo representa cortar essa aresta e essa aresta. Fazendo esse corte de 16, nós podemos cortar completamente o fluxo, pois assim nós isolamos esse grafo desse. Portanto, esse corte de 16 é o menor corte que a gente consegue fazer para eliminar completamente o fluxo de S para T. E para calcular o valor desse corte, basta aplicar qualquer um dos algoritmos de fluxo máximo, a partir do teorema. Existem várias aplicações para fluxo e emparelhamento. Nós abordamos algumas delas nesse exercício. Muito obrigado.